noite, graça e paz. Mais uma vez nos encontramos aqui, juntos para adorar o nosso Deus, nesse ambiente online, e pedimos que a bênção do Senhor seja sobre nós e que Ele receba esse momento da nossa vida como parte da nossa adoração. Vamos ler um texto, é um salmo, salmo de número 13, os versos 5 e 6. Dizem assim: Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Muito bem o Senhor nos tem feito. A razão de nós estarmos vivos, inclusive, é a decisão do Senhor. A nossa vida depende da vontade do Senhor. E por nós podermos buscá-lo, nós temos que, dentro do nosso coração, já existe uma ânsia, uma necessidade de termos esse encontro, esse contato com o nosso Deus. Isso é razão de alegria. Por isso o salmista fala que cantará ao Senhor, porque Ele tem feito muito bem já na vida dele. Deus tem feito muito bem a nossa vida já também. Vamos orar e exaltar o nome do nosso Deus agora juntos. Pai de amor e misericórdia, grande é o teu nome. Não há outro como a ti. Nós somos, ó Pai, dependentes do Senhor, porque criados pelo Senhor também somos conduzidos pelas tuas mãos. Bendito sejas. Tu és grande, tu és poderoso, não há outro igual a ti. Louvado, bendito seja o teu nome por todas as criaturas. Que a minha vida, que a nossa vida, seja agradável aos teus olhos. Recebe esse momento, pois, de adoração. Recebe tudo que está em nosso coração agora. E que a nossa vida possa cumprir com os propósitos que o Senhor tem para nós. Bendito seja o teu nome, Deus. Amém. Amém. Vamos cantar, vamos declarar essa nossa alegria, essa nossa felicidade de estar na presença do Senhor. Em vir em tua casa, erguer minhas mãos, adorar.
do Senhor nós sabemos que tudo que nós precisamos está nele. Nele nós podemos confiar. Nele nós podemos contar com todo o apoio, com toda a direção. E Deus, que pode todas as coisas, também nos abençoa. Ele cuida de nós, nos dirige e espera de nós pouca coisa, apenas obediência à sua palavra. Tem um texto em Romanos, capítulo 6, versos 12 a 14, em que Paulo diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Estamos debaixo da vontade de Deus, a graça de Deus, e é isso que deve nos importar. A lei que a Bíblia menciona, justamente a lei judaica, era a lei que o povo conhecia. Ela não era exatamente a lei do Império Romano, que dirigia todo o mundo à época. Mas também as normas, as regras, isso nos dias de hoje ditam a nossa conduta em muitos momentos. E nós temos que lembrar disso, que nós não estamos debaixo da lei, seja qual for ela. Estamos debaixo da graça. Essa é a observância, essa é a obediência que Deus espera, que nós estejamos debaixo da vontade dele. Quando não acontece isso, nós falhamos. O texto fala que nós pecamos quando nós buscamos atender às nossas paixões, a nossa vontade. A nossa vontade há de ser adequada quando busca a de Deus, quando faz a vontade de Deus. Vamos aproveitar esse instante juntos, fechar os olhos e meditar sobre isso. Senhor, Senhor, graças te damos, ó Deus, sempre, por tudo, Pai, que nós vemos, tudo que nós percebemos. E muitas vezes, ó Deus, deixamos de perceber a Tua presença, a Tua ação nas nossas vidas, em nossa volta, e agimos de acordo com a nossa vontade, com as nossas paixões, os nossos desejos. E muitas vezes eles nos afastam de Ti. Muitas vezes a busca de satisfazer esses desejos nos leva para distante do Senhor. Pai, o Senhor espera de nós obediência, nem menos e nem mais. Obediência, obediência à Tua palavra. Queremos Te obedecer, Senhor. E naquilo que nós não fizemos, não cumprimos com a Tua vontade, Senhor, queremos declarar que nos arrependemos. Nos arrependemos de não estar no centro da Tua vontade. Dirige, Pai, as nossas vidas. Limpa de nosso coração a mágoa, a tristeza e especialmente a mancha do pecado, para que nós tenhamos comunhão com o Senhor, comunhão plena com o Senhor, e possamos ter essa intimidade contigo para fazermos a Tua vontade e termos a felicidade em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Vamos exaltar a Deus, vamos cantar hinos de adoração e louvor. Esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há voz em meu coração, no meu canto Te louvarei. Vamos celebrar juntos! Eu Te louvarei, Te glorificarei. Louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei.
Confiei em ti, fui ajudado. E o que aconteceu? Hoje há gozo em meu coração, com meu canto de louvor. Então louva Jesus, São Paulo! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei. Onde estão os adoradores? Digam! Todo tempo te adorarei. Ronaldo, o que eles vão dizer? Todo tempo te louvarei. Se o seu coração é sincero, abre a sua voz e cante pra Deus! Todo tempo te adorarei. Com nossas vozes, cantemos. Eu te louvarei, Senhor. Tira o pé do chão e canta. Eu te louvarei, Eu te louvarei, te glorificarei, te glorificarei. eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus
Ele seja exaltado sempre. Vamos à mensagem dessa noite. Nós estaremos lendo um texto em Deuteronômio, capítulo 6, os versos 4 a 9. Mas antes da leitura, vamos pedir que o Deus Altíssimo, nosso Deus, Ele venha dirigir a nossa mente e coração e dar-nos entendimento sobre a sua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, que vive em nós, que traz a luz à nossa mente, ao nosso coração. Dai-nos entendimento da tua palavra que havemos de ler agora. Nos traz, ó Deus, a interpretação das verdades e da tua vontade que estão dentro da tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O texto da palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, diz assim: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém. A conclusão que nós temos lida nesse texto é a conclusão de Moisés. Ele, após lembrar o povo dos juízos de Deus, ele diz que tudo deveria ser feito por amor e não por obrigação. Ele conclama o povo: escute, Israel. Ele começa assim esse trecho. Amar a Deus de todo o coração. O coração simbolizava a mente, sentimentos naquela época. Implicava num culto racional, como está lá em Romanos, capítulo 12, verso 1, ou seja, de toda a sua alma implicava em fazer parte intrínseca da vida cotidiana. E com toda a sua força, para que fosse usado o esforço necessário, suficiente para ser feito. Não de maneira sutil, imperceptível, mas como a ofegância natural após uma caminhada programada. Jesus, quando fala desse amor como mandamento, em Mateus capítulo 22, 37 a 40, ele fala também de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Ele expande essa compreensão, que antes era falada já quando falava do coração, que era mente e sentimentos. Ele fala com todo o entendimento, como se deixasse o coração para o sentimento e agora falasse especificamente da mente mesmo. Amar a Deus em Oséias, capítulo 3, verso 1, e também em capítulo 11, verso 1, ele fala do amor a Deus como um relacionamento inclusive íntimo e conhecido, relacionamento de marido e esposa, ou um relacionamento de pai e filho, ou seja, um relacionamento próximo. Em Oséias, amar a Deus está citado dessa forma, um relacionamento próximo, um relacionamento de intimidade. O amor é um relacionamento e esse relacionamento ele flui de gratidão e devoção. Ele não pode ser uma ordem, você tem que amar. O amor ele deve nascer, ele deve brotar do nosso coração. No nosso país a gente ouve questões sobre pensão alimentícia, no caso de casais que se separam, e que a proteção aos filhos implica na entrega de pensão. A maioria das vezes é o pai quem faz essa entrega para ajudar no sustento do filho ou dos filhos. Mas é curioso que a lei pode obrigar o pai a contribuir, a ajudar materialmente, pode lhe dar o direito de visita, mas não tem como obrigá-lo a visitar o filho, e mais ainda, a lei não tem o alcance de obrigar uma pessoa a amar a outra pessoa, mesmo o pai amar o filho. A lei não faz isso, ela se limita ao que lhe cabe, a obrigações materiais,
né, e a convivência, né, suficiente na sociedade. Mas o amor não tem como ser imposto, não tem como ser obrigado. Ele precisa nascer naturalmente. E amar a Deus de todo o coração implica em nós percebermos que Deus merece ser amado. Deus tem o direito de ser amado. E a Ele cabe realmente a nossa dedicação, a nossa devoção. Como dissemos, o amor ele flui da gratidão e da devoção. Gratidão pelo que Deus já fez em nossa vida e até pelo que Ele vai fazer. Gratidão pelas bênçãos de Deus sobre nossa vida, pelo cuidado de Deus sobre nossa vida, por toda sorte de livramentos que Deus já proporcionou em nós, ou por outras pessoas. Nós também temos que ter devoção, ser devotos, ser confiantes em Deus. Nós podemos confiar que tudo que Deus ensinou, tudo que Deus proclama que há de acontecer, acontece. E o que ainda não tivemos acesso à informação, ou não vimos realmente ser noticiado, ainda está por acontecer. Mas vai se cumprir. Toda a palavra de Deus se cumpre. Então o nosso amor ele pode nascer tanto da gratidão, da alegria, das bênçãos, do cuidado de Deus, quando nós descobrimos que somos salvos e sem merecer, não podendo fazer nada para conseguir realmente a salvação, esse passe para a vida eterna, junto de Deus, em perfeição, diante da glória, da presença de Deus. E nós podemos manter o amor também e fluir da devoção, da nossa confiança em Deus, em todas as suas promessas que se cumpriram e estão se cumprindo na nossa vida e na vida de toda a humanidade. Diante dessa confiança em Deus, nós também podemos amá-lo, nós podemos adorá-lo, porque Ele merece, Ele é o único que consegue fazer exatamente o que diz plenamente. Ele é Deus, Ele não é pessoa, Ele não é homem que mente, homem que cai em falhas, em pecados. Deus não. Quando nós temos o ensino em Mateus 28, verso 20, em que Jesus ele dá as últimas instruções aos apóstolos, ele fala que nós devemos ensinar a obedecer tudo o que nos tem sido ordenado. E isso tem que ser uma consequência do amor a Deus. A nossa obediência, e nós ensinarmos essa obediência, ela tem que ser decorrente da consciência que nós temos da grandeza de Deus, do amor que nós temos por Deus, pelo amor que Deus tem por nós. Então é uma relação mútua. Ainda que tenhamos nada para oferecer a Deus, nós temos no mínimo a obediência, que é o que Ele espera, ela flui justamente desse amor. Não a obediência em amar a Deus, mas nós amamos a Deus e obedecemos a Deus porque Ele merece ser obedecido. Ele proporciona todas as condições para nós podermos viver de acordo com as suas instruções, de acordo com o ensino de Deus para as nossas vidas. Nós temos a orientação sobre o dízimo, trazido para financiar a obra terrena da proclamação do Evangelho pela Igreja. Isso é um ato de amor. Dízimo é um ato de amor, é um ato de consagração, é um ato de adoração, é um reconhecimento, uma gratidão pelo que Deus já fez, já proporcionou na nossa vida. Então a nossa parte de entender que Deus espera o nosso 100%, Ele espera o nosso cuidado, a nossa mordomia sobre todas as coisas que Ele coloca nas nossas mãos para nós administrarmos. Quando nós falamos sobre o cuidado sobre as coisas de Deus, deve ser feito com alegria, com amor, por gratidão, porque é Ele que nos proporciona a saúde, o alimento, o abrigo, a família, a inteligência, os dons, os talentos, tudo vem de Deus. Temos ou não temos razão para ser gratos a Ele? Claro que temos. Nós somos o que Deus concedeu a cada um de nós. E tudo o que temos, sequer é nosso, é dele. Nós apenas cuidamos, administramos. E Deus espera um 100% de nós, um cuidado sobre todas as coisas. A obediência à palavra de Deus é então uma decorrência, uma necessidade
que nós temos de querer agradar a Deus, que nós temos de amar a Deus, porque nós somos gratos a Ele. Nós confiamos nele. Realmente Deus é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Não há outro como Ele que nós possamos tratar como Deus, somente Ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, um só. Ele é Deus, é o único Deus e merecedor de todo o amor da nossa parte. Moisés fala para o povo, amai a Deus de todo o coração. Ele fala, amai de toda a alma e com toda a sua força. Vejam, Moisés conclama o povo a fazer, a cumprir com a vontade de Deus, cumprir com o propósito do homem, que é adorar a Deus. Outro ponto nessa mensagem que eu gostaria de destacar com os irmãos é que no verso 8 ele nos remete ao que nós chamamos de o Shema Israel. Significa ouça Israel. É um ritual judaico. Eles têm o que chama de tefilim, que são uma caixinha preta. Ela é atada ao braço com fitas e chega até as mãos da pessoa. E tem outras 4 caixinhas que são menores, amarradas na testa da pessoa. E as suas fitas também correm pelo rosto e vão até o coração, o peito, o coração da pessoa. Nesse ritual, cada caixinha dessa, caixa no braço, ela contém um pergaminho, assim como as outras 4 caixas menores. E nesse pergaminho, ele diz o seguinte, ele fala que o povo tem a obrigação de recordar o êxodo, a passagem do Egito pelo deserto, a saída do povo do Egito pelo deserto até chegar na Terra Prometida. Tem o compromisso de se transmitir o judaísmo, a religião, essa forma de adoração aos filhos. Esse pergaminho consta também a terceira afirmação da unicidade de Deus, que é justamente isso, que é o texto que nós acabamos de ler, né, que consta que é o chamado de Shema Israel. Ouça Israel quando ele fala, amai a Deus sobre todas as coisas, né, amai de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E o quarto ponto, constante no pergaminho, que o povo é responsável, tem responsabilidade perante Deus, tem propósito nessa terra para Deus. Então esses 4 pontos são marcados, colocados no pergaminho, na caixinha, no braço da pessoa, que escorre até chegar na sua mão, as fitas que amarram essa caixinha, e na testa, na fronte, são colocados 4 caixinhas, cada uma tem um pergaminho, e nesses pergaminhos, cada um deles tem uma dessas obrigações, um desses lembretes, que são amarrados à testa, e depois eles correm e vêm até as fitas, vêm até o peito da pessoa. Segundo a fonte que nós estudamos, essa é a explicação desse ritual que é importante para o povo judeu, no judaísmo, né? Esse é o chamado tefilim. E agora, fazendo uma alusão a essa prática que é feita pelo menos uma vez por dia, antes das orações, e se amarra essa caixinha com esses conteúdos, e se faz as orações diante de Deus, depois elas são retiradas e o cidadão, a pessoa, ele continua a sua vida, as suas obrigações. Queria fazer uma alusão ao texto que nós temos lá em Apocalipse, capítulo 13, os versos 16 a 18. Lá cita a famosa marca da besta, que fala que na mão direita ou na testa vai haver uma marca, que fala que é um número de homem, um número 666, que para algumas interpretações seria os números que correspondem ao nome de Imperador Nero. Algumas leituras também dizem que o número, na verdade, a melhor indicação seria 616, que também significaria, por fim, o nome de um outro imperador, o Imperador Calígula. O fato é que essa informação de números, o número 6, a numerologia é um aspecto importante dentro da Bíblia e da interpretação dos textos da Bíblia, os números, né? O 7 significa a perfeição, o 12, o todo, o completo. O 6 é o número do homem, é justamente o número do homem, é o número que significa a imperfeição. O homem não chegou ao 7, a Deus. O homem está antes de Deus, ou melhor, abaixo de Deus. E parece que nós vemos 666, significa
reforçar a presença do homem imperfeito, ou nulo. Talvez a soma disso fosse zero, né? Ausente de Deus ou sem Deus. Então, quando nós fazemos essa referência ao que nós lemos há pouco sobre o Shema Israel, ouça Israel, essas orientações, esse ritual todo que os judeus praticam até hoje, o Apocalipse fala que, no final dos tempos, aqueles que não são os filhos de Deus, aqueles que não guardaram a palavra de Deus, eles vão ter a marca da besta, na mão ou na testa. E a nossa alusão a esse texto significa, nos faz pensar o seguinte: ter a marca da besta significa não ter a marca de Deus na sua vida. Aquele que é salvo em Jesus Cristo tem o Espírito Santo dentro de si, e o seu corpo, né, a sua vida está selada para Deus, não tem mudança mais de estado. Salvos para a vida inteira, louvado seja Deus. Então, ter a marca da besta talvez não signifique um acréscimo de informação, de símbolo, de chip, talvez não seja a instalação de alguma coisa, mas signifique sim a não ausência da presença de Deus na mão, na testa. Nós vimos no texto que lemos há pouco que a orientação é que seja passada esses ensinos de Deus para os filhos, para inculcar mesmo, para colocar dentro da cabeça deles. E fala que é para dizer isso todos os dias, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Então, essa ideia de inculcar, ele fala, amarrar na mão, colocar na testa. Então vejam, se onde houver a marca de Deus, sendo colocada a lembrança de Deus na mão, na testa, ou seja, na mente, né? A mão onde abençoa a mão que tudo toca, e que toca e faz e age de acordo com a vontade de Deus, essa mão e essa testa não vão ter a marca da besta. Então talvez não seja uma questão de um acréscimo, de um símbolo, mas a não ausência de um símbolo necessário, que é a palavra de Deus dentro, na vida das pessoas. Por isso, tão importante vislumbrar o cuidado de transmitir a palavra de Deus a todas as pessoas, e começando em casa, pelos filhos, transmitir isso para a esposa, para o marido, para os pais, transmitir, passar, cumprir a missão. Hoje nós passamos muitos cuidados para os nossos filhos. Agora, cuidados de saúde, uso incorporado novo componente no visual, a máscara, né, de lavar as mãos, tirar o sapato, e cuidados inúmeros. Já era uma orientação antiga, na nossa sociedade, como boa maneira ou boa etiqueta, evitar de falar aspergindo saliva, cuspindo nas pessoas. Sempre foi uma orientação de casa, de berço, para as pessoas falarem com cuidado. Ainda assim, sabe-se que é difícil às vezes, dependendo da entonação, dependendo do momento, evitar esse salivamento, né, essa aspersão de saliva. Mas sempre foi ensinado muito, isso foi uma coisa muito tratada em todas as casas, como uma maneira educada de falar, sem pensar em coronavírus. Décadas atrás, séculos atrás. Sempre foi uma coisa interessante, mas sempre foi buscado inculcar nas crianças modos de educação. Cabe aos pais fazer isso e aos filhos obedecer, cumprir com a educação que os pais dão. Mas hoje nós vemos essas orientações que têm sido passadas para os filhos, inculcado realmente em todos eles as obrigações, os cuidados que tem que se tomar. Entendo que seja totalmente possível nós acrescentarmos esse zelo que temos tido com os nossos filhos, nossos queridos, né, inculcarmos também a palavra de Deus. Não deixarmos de falar, tanto ao levantar, até ao dormir, enquanto estiver sentado ou andando pelo caminho. Nós temos a oportunidade porque estamos vivos e estamos aqui prontos apenas para servir a Deus. É a razão de estarmos vivos, tenho plena convicção disso. Não estamos aqui para atingir os nossos sonhos, para nos tornarmos satisfeitos com a nossa vida, com carreira, com alcance de oportunidades, com a realização de sonhos.
de projetos. Isso talvez seja apenas uma maneira de nos alimentarmos até, de nos tornarmos interessados em nos relacionarmos com as pessoas, não seriam subterfúgios, a bem da verdade. A razão especial que Deus nos deixa vivos aqui, realmente é a proclamação da sua palavra e a vida em comunhão com Deus e com os irmãos. E essa demonstração de amor, mostrar o amor de Deus na vida das pessoas. Então, inculcar, transmitir a palavra de Deus, como Moisés disse lá atrás, relembrando o pacto do povo diante de Deus, quando ele fala que o povo de Deus, né, ouça Israel, Shema Israel, ele fala que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força, e fazer esse amor também ser transmitido, ser inculcado, né, na mente das pessoas, das crianças, porque uma vez o menino sendo conduzido no caminho certo, ele há de não se desviar quando crescer e continuar a fazer o que é certo, que é transmitir a palavra de Deus. Nós temos tido muitas referências ultimamente, né, nas redes sociais, mencionando o Apocalipse. E algumas delas falam sobre, né, acontecimentos de fatos que já estão sendo percebidos. E eu trouxe esse aspecto aqui mencionando com a palavra de Deus, que eu acho assim, importante que, independente da visão que João teve, independente da forma que ele transcreveu as coisas que ele conseguiu ver, que foi mostrado para ele, que ele muitas vezes, muito provavelmente, sequer compreendia, ele fez o melhor que cabia a ele fazer. Ele escreveu, mas independente da forma como há de ser e venha a ser o fim dos tempos, o nosso tempo aqui tem propósito. E o nosso tempo aqui nós não devemos desperdiçá-lo, nós devemos aproveitá-lo. Não devemos nos conformar com esse século, com esse mundo, tomar a forma do mundo apenas porque ditam normas para nós. Mas ainda que não nos cumpramos nenhuma norma, vamos, dentro da nossa capacidade que Deus nos dá, cumprir com a vontade que Deus tem para a nossa vida e andar nos caminhos que Deus tem para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas não é coisa para incrédulos. Pessoas que não creem em Deus não têm sequer obrigação, porque não têm gratidão, não têm devoção. Então não dá para cobrar o amor a Deus daqueles que não conhecem a Deus ou não percebem a presença de Deus. Isso, na verdade, é coisa de pessoas gratas, que percebem a presença e a ação de Deus. Pessoas que sabem que pode confiar totalmente no poder e na ação sobrenatural de Deus sobre a nossa vida e sobre todo o mundo. Então, tendo essa consciência que nós temos, nossa parte cabe a nós amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nenhuma norma, nenhuma informação supera, está acima da vontade de Deus e do poder de Deus. Deus seja amado com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, por gratidão. Gratidão por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele faz. Ele fez a nossa salvação ser possível. Nós vamos morar no céu. Pisar em ruas de ouro, como menciona a Bíblia, não sabemos se são ruas realmente de tijolos feitos de ouro, ou que brilham como ouro, ou sequer são tijolos. Mas a Bíblia diz, e eu sempre digo que é mais simples nós usarmos a visão prática e simplista da Bíblia, para que a nossa mente consiga absorver de maneira mais palatável, mais segura a mensagem de Deus. Mas os enigmas, né, os mistérios da palavra de Deus, hão de ser revelados oportunamente por Deus, quando convier para o nosso crescimento. Mas façamos isso, amemos a Deus, e que, assim como os nossos irmãos ouviram de Moisés dessa forma, que nós também façamos isso hoje, para a glória do nosso Deus, para a honra do nosso Deus. Seja abençoado, seja alimentado por essa palavra, por essa esperança, de que estamos caminhando segundo a vontade de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Entrega a sua vida nas mãos dele, confia nele e não deixa de viver, porque você está diante do Deus de toda a criação. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar e adorar o nosso Deus para a nossa despedida aqui. Amado Senhor, nós realmente agradecemos.
Agradecemos pelo dom da vida que o Senhor colocou em nós. E mais ainda, como todas as criaturas vivas que são, especialmente nós fomos chamados pelo Senhor e adotados como filhos, ó Deus. Não há coisa mais importante na vida do que saber que somos teus filhos amados e adotados por ti para viver eternamente junto do Senhor. Obrigado. Senhor, tem tantas pessoas que ainda não sabem disso e que por falta de saber disso sofrem o medo da morte, sofrem o medo da solidão, sofrem as dores, ó Deus, do pecado, da angústia em suas vidas. Que a tua palavra seja pregada, usa de nós como propagadores dessa mensagem de alegria e de esperança para todas as criaturas, que elas venham a ter os seus corações convertidos ao Senhor, para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.